E no resumo de hoje da novela Cuidado com o Anjo, Malu diz a Candelária que tem que enfrentar o seu erro, que se enganou ao pensar que o João Miguel ainda estava esperando. Malu diz que ela que tem que renunciar ao carinho, à proteção e tudinho que o Leopardo estava oferecendo para ela, porque ele é um homem muito bom para ser uma segunda opção e ela pelo menos tem que respeitá-lo. Malu diz que nunca mais dará um passo que a leve ao João Miguel. A primeira parte do julgamento termina. João Miguel diz para Branca não perder a serenidade e tentar se manter com um ânimo elevado. Malu diz ao filho que se tem uma coisa de que ele pode ter certeza é que o paizinho dele é uma boa pessoa e que se ele está longe é porque nem sabe que ele existe. Candelária diz a Malu que ninguém ainda sabe que elas ainda estão na vila, só a Olga mesmo. De repente Cecília começa a bater na porta. Malu diz para Candelária olhar pela janela do banheiro quem é antes de abrir, porque pode ser que não seja Olga. Candelária vê Cecília e diz a Malu que é a esposa do juiz Delarde. Malu fica surpresa. Leopardo pergunta a Micaela qual é o sobrenome de Lírio. Malu diz para Candelária não abrir a porta para Cecília, porque uma hora ela vai cansar e vai desistir. Uma das vizinhas diz a Cecília que já faz um tempo que Candelária e Malu estão fora da cidade. Cecília fica desolada. Candelária pergunta a Malu o que ela acha que a dona Cecília foi procurar lá. Malu diz que não sabe e que não lhe interessa nem um pouco saber. Como prometeu para Malu guardar segredo, Micaela diz a Leopardo que nunca soube o sobrenome da Lírio. Leopardo se lembra do padre Anselmo e pede para Micaela lhe dar o endereço dele, porque ele deve saber onde a Lírio está. Cecília conta para Patrício que foi procurar Malu na vila, mas não encontrou ninguém, e uma vizinha lhe disse que elas não voltaram. Stefânia não se importa em ver todo o sofrimento de Cecília. Sem saída, Micaela dá o endereço do padre para Leopardo. Patrício pergunta até quando Cecília vai ficar fazendo loucuras e diz para ela parar de procurar Malu. Cecília diz que não pode e, enquanto houver esperança, por menor que seja, ela vai continuar procurando a filha. Depois do que ouviu de Clemência, Bruninha termina com Adriano e diz que ele não está nos seus planos para o futuro. Chorando, Adriano diz que está tudo bem e se é isso que ela quer, ele não vai voltar a procurá-la. Tininha conta para Ofélia que Malu voltou e esteve na sua casa. Patrício se lembra que Stefânia lhe garantiu que a Malu voltou para a fazenda e vai se casar com o dono. Ele se pergunta se está agindo bem em não contar isso para Cecília. Bruninha procura Padre Anselmo e diz que quer se consagrar a Deus. Padre Anselmo se surpreende. Ofélia diz a Rosa que se a Malu voltar naquela casa, ela a expulsará sem nenhuma cerimônia. Rosa diz a Tininha que elas vão guardar um segredo e não contarão ao João Miguel que a Malu esteve lá. O julgamento de Branca recomeça. Ofélia depõe e acusa João Miguel de ter planejado e comandado o assassinato da própria esposa. Ofélia diz que João Miguel dominava Branca em tudo e que eles eram amantes. Cecília vai à igreja e revela ao Padre Anselmo que foi até a fazenda procurar Malu. Padre Anselmo fica surpreso. Malu procura Amador e pergunta se ele ainda precisa de um artista. Mariana diz a Tininha que disse que acha melhor ela se acostumar porque a mãe dela não vai mais voltar, porque acha que isso é a realidade e elas precisam aceitar. Tininha entende que agora a mãe morreu e pede para que quando a avó vê sua mãezinha lá no céu, dizer para ela que mandou muitos beijos. Cecília conta ao Padre Anselmo como descobriu que Malu estava na fazenda. Padre Anselmo mais uma vez se surpreende quando Cecília diz que a Malu foi embora da fazenda. Amador pergunta a Malu se João Miguel já sabe que o filho dela é dele. Malu responde que tem quase certeza que não. Ela aproveita e diz que Amador contou para Stefânia e que imagina que ele também contou para a chata da tia dela. Amador nega que tenha contado para Stefânia e diz que não contou nada para ninguém. Padre Anselmo diz a Cecília que não sabe nada de Candelária e da Malu, e mesmo que ela não acredite, ele está dizendo a verdade. Padre Anselmo promete a Cecília que dessa vez, ao saber onde a Malu está, dirá a ela. No julgamento, Ofélia diz que a Viviana ia ter um filho e por isso João Miguel planejou a morte dela porque não queria sua filha e nem a criança em que ela carregava em seu ventre. Ofélia acusa Rosa também de estar envolvida também no assassinato de Viviana.
Amador diz que Malu precisa sair da vila imediatamente. Ele manda ela ir para casa arrumar as coisas, que em meia hora ele vai buscá-la. Padre Anselmo chega na vila e pergunta a Candelária o que ela e Maria de Jesus estão fazendo escondidas ali. Diante de tudo que Ofélia falou sobre João Miguel, o advogado dele pergunta se ela se atreveria a qualificar o seu cliente como um sujeito imoral, capaz de se deixar levar por simples paixões. Ofélia diz que, enquanto a isso, há uma pessoa que pode atestar que sim, uma garota chamada Malu. Candelária explica ao Padre Anselmo por que Malu e ela voltaram para a capital. Padre Anselmo disse que o João Miguel já tinha terminado tudo com a Maria de Jesus e que nesse momento já deve ter outra pessoa. Candelária disse que foi isso que a Malu acabou de descobrir, porque esteve na casa de João Miguel e aí voltou com um rabinho entre as pernas, com o coração destroçado. Gratidão por chegarem até aqui. Até o próximo resumo.